Hag Sameach, Shalom a todos os irmãos. Tema da mensagem da Drashá para esse Shacharit de Sukkot é tempo de lutas. Tempo de lutas. Pai amado, no nome de Yeshua HaMashiach, eu levo diante do Senhor as nossas vidas, bendizendo o teu santo nome, Pai, pelo teu trabalhar em nossas vidas, pelo teu falar. E eu peço a Ti, ó Eterno, que me capacite a transmitir aquilo que o Senhor está falando. E que os meus irmãos, Pai, compreendam o teu falar. E eu peço a Ti, Hashem, através da tua palavra, levanta um povo com coragem. Levanta um povo, Pai, forte, que luta por vidas, luta por tudo aquilo que realmente tem valor para o Senhor, Pai. E ajude, Pai, a todos nós vivermos confiando, sabendo que o Senhor, através de Mashiach Yeshua, tem lutado por todos nós. Fale, Pai, aos corações, é o que eu te peço. Eu me coloco em Tuas mãos, Pai, como um instrumento do Senhor, para que o Senhor fale e anuncie a Tua palavra. Beshem Yeshua HaMashiach, e assim seja, assim seja. Tema da mensagem, tempo de lutas, tempo de lutas. Nós chegamos em Sukkot, Baruch Hashem, por isso, e eu creio que este é o tempo mais profético de todas as celebrações. Uma celebração onde temos de preparar uma sukkah, uma cabana. Nos dedicamos a fazer esta cabana no melhor do nosso esforço, pois a ordem de Hashem é que lembremos que o nosso povo viveu em tendas. Mas o modo o qual foi ordenado fazer estas cabanas é bem diferente do que as que os nossos pais viveram durante 40 anos. Cobrimos nossas cabanas com folhas de árvores altas, e aqui nós utilizamos a palmeira, as folhas da palmeira. E, irmãos, não é simples pegarmos estas folhas de árvores altas desta forma. Mas quando se vive a experiência de trazermos as folhas de uma árvore tão alta como a palmeira para colocá-las sobre a nossa sukkah, recebemos então uma melhor compreensão de que cada folha representa as bênçãos que estamos trazendo dos céus sobre as nossas vidas. Porque nossas bênçãos estão nas regiões celestiais, conforme está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz assim, Efésios 1, 3, Louvado seja Adonai, Pai de nosso Senhor Yeshua, o Messias, que nos abençoou no Messias com toda a bênção espiritual no céu. Desta forma, ao irmos nas regiões celestiais, que está em um nível bem mais elevado do qual vivemos aqui, trazemos as bênçãos já depositadas lá. E elas estarão, então, sobre este tabernáculo móvel e temporário que somos, sobre nossa cabeça, como fazemos com as folhas de palmeira para a sukkah neste período de Sukkot. Mas também temos os elementos a serem movidos na sukkah, como está descrito em Vaikra, Levítico capítulo 23, versículos 39 e 40, que diz assim, No entanto, no 15º dia do 7º mês, quando tiverem juntado o produto da terra, guardem a festa de Adonai por 7 dias. O primeiro dia será de descanso absoluto e o 8º dia será de descanso absoluto. No primeiro dia, peguem frutos selecionados, ramos de palmeiras, galhos espessos e salgueiros dos rios, e celebrem na presença de Adonai, seu Elohim, por 7 dias. Embora tenhamos os descritivos desses elementos, o etrog tem o sabor, vejam bem, o etrog tem sabor e aroma. O lulav tem sabor, mas não tem aroma. A murta tem aroma, mas não tem sabor. E o salgueiro não possui nenhum nem outro. Muito já foi tratado sobre o simbolismo desses elementos, o porquê juntamos em uma única mão no mover o lulav, a murta e o salgueiro, e porquê o etrog fica na mão do coração. Aliás, com o formato que lembra inclusive um coração.
Temos muitas meditações sobre os elementos. Já tem sido descrito, tratado para as nossas vidas sobre este assunto aqui no ministério. Tratamos durante anos sobre essa questão. A lembrança dos 4 solos, a semente que cai à beira do caminho no solo rochoso, entre os espinhos, e a que dá muito fruto. E um detalhe é que só o etrogue é fruto movido, irmãos. Os demais são somente ramos. E que nós sejamos o fruto movido perto do coração de Hashem em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Cada um de nós tem o poder de determinar o quão próximo do coração de Hashem vivemos e mais ninguém. Somente nós mesmos. E eu desejo estar próximo do coração deste Pai maravilhoso. Aleluia. Neste tempo, nossa halá não é movida no sal, nem suas tranças são de comprimento, mas arredondadas e regada ao mel. O nosso kiddush, ele é diferente, com um pão de santificação diferente, nos lembrando que estamos em um tempo de doçuras logo após os 10 dias de reflexão entre Yom Teruah e o Yom Kippur, após o longo dia de lutas que foi o Yom Kippur, porém com tantas respostas, irmãos. Como nós temos tido respostas e testemunhos maravilhosos deste dia de Yom Kippur. Baruch Hashem em todo o tempo. Foi um dia de lutas, mas foi um dia de intensas vitórias também e continua sendo. Mas esta celebração maravilhosa com tantos significados em nossas vidas também é uma celebração onde Yeshua foi afrontado de um modo direto. Nós lemos hoje em Yohanan, João capítulo 7, de 2 a 5, onde os irmãos de Yeshua declararam que se ele fosse realmente uma pessoa de poder, que se manifestasse, melhor dizendo, que ele se manifestasse a todos. E que fosse Jerusalém e fizesse todos os sinais e milagres para que as pessoas fossem convencidas de quem ele era. E o texto deixa claro no verso 5, se você abrir as suas escrituras e ler comigo novamente o versículo 5 de Yohanan, João 7, diz assim: eles não criam em Yeshua, irmãos. Vejam o que diz: seus irmãos falaram deste modo porque não haviam confiado nele. Então Sukkot também é um tempo de reflexão sobre afrontas. E eu e você precisamos ficar atentos sobre esta questão. Quando montamos a nossa sukkah, o tabernáculo, é algo que fica à vista, irmãos. É algo que fica à vista. Muito do que temos como mandamento nas celebrações, como o serviço que realizamos diante do Pai, fica oculto dentro de nossas casas e congregações. Mas quem realmente monta uma sukkah como deve ser montada ao ar livre, pode ser questionado com perguntas de: o que é que você está fazendo? Para que isto? Para que você está fazendo isto? Você está voltando para a lei? Ou a mais repetida dentre as perguntas que recebemos e ouvimos: mas de qual religião vocês são? Creio que todos se relacionam de alguma forma com algumas dessas perguntas. Porque enquanto nós estamos fazendo as coisas que o Senhor nos chamou de um modo mais oculto, onde nós estamos debaixo de um teto, ninguém está vendo, ninguém sabe. Porém, quando nós somos chamados pelo Senhor e desafiados a cumprir um mandamento que está ao ar livre, está de uma forma mais à mostra, podem acontecer essas perguntas. Nós podemos ouvir e receber essas perguntas. E acontecer também o que aconteceu com Yeshua diante dos seus irmãos. Não é simples, irmãos, ainda que tudo esteja nas Escrituras, como vocês leram. Mas quando desejamos cumprir com o mandamento de Hashem, parece que estamos fazendo algo de outro mundo. Vocês já pararam para analisar isto? Está escrito
As pessoas leem, mas quando se toma a decisão de fazer o que o Senhor escreveu, o que o Senhor disse para fazer, fazer algo que de fato vai alegrar o coração dele, aos olhos de outras pessoas, parece que é algo de outro mundo. Como se as pessoas nunca tivessem lido dentro das suas escrituras o que está proposto, seja em qual versão elas usem. As instruções são as mesmas, mas a afronta pode ocorrer conosco, como ocorreu com Yeshua. Se realmente somos filhos do Eterno, então por que não nos manifestamos ao mundo? Por que não ir e anunciar e realizar tudo o que você está fazendo se você de fato serve ao Elohim vivo? Será que todos estão errados? Então é só vocês que estão certos? É impressionante, irmãos, e até inacreditável como o desejo de montar uma sucá pode trazer questionamentos na vida de pessoas que não praticam o mandamento. Nenhum de nós neste ministério foi instruído a afrontar ninguém. Pelo menos não deveria. Mas houve uma ocasião onde barracas eram montadas em uma celebração não bíblica, onde um irmão, ao ver todas aquelas barracas montadas para a venda de alimentos típicos, feitos com milho, ou bebidas quentes à base de gengibre, e este irmão teve uma grande tristeza e o desejo de que todo aquele esforço feito por irmãos para aquela celebração, onde uma grande fogueira seria feita naquela noite, fossem na verdade tabernáculos, e que toda a dedicação e decoração fosse feita para cumprir um mandamento. Toda dedicação e empenho, quem dera fosse para cumprir o mandamento que está nas Escrituras, mas não estavam. É impressionante que coisas tão similares sejam feitas com esforço, mas com propósitos distintos. Não há problemas em fazer uma cabana e decorá-la no mês de junho, para a venda de produtos típicos ou jogos com objetivo de arrecadação e entretenimento. Mas há problemas em montar uma sucá conforme o mandamento do Eterno. Realmente o nosso mundo, irmãos, está extremamente desconfigurado. Irmãos, eu não trago este relato como uma crítica. Nós devemos ter cuidado com isto. Eu não trago como uma crítica de modo algum, mas trago como um alerta de como sutilmente as coisas foram mudadas e aceitas como comum, fora das Escrituras, e se tornaram estatuto cultural. E como uma mente religiosa pode passar a aceitar, assimilar coisas que não deveriam de modo algum ser assim. Quando Hashem nos ordenou para não imitar os povos das terras onde seríamos lançados. Ele disse isso. Os irmãos de Yeshua eram religiosos? Será que eles eram religiosos, irmãos? Claro que eles eram. Eles eram religiosos. Eles estavam indo em uma viagem longa para a celebração de Sukkot. Eles estavam indo cumprir o mandamento, mas ao mesmo tempo afrontando Yeshua e não reconhecendo que ele é o Messias de Israel. Que nenhum de nós esteja nesta celebração, irmãos, afrontando Yeshua. Com nossas ações, pensamentos e desejos. Porque o relato que nós trouxemos desse irmão, dessas cabanas que estavam sendo construídas ali, imagine as pessoas fazendo tudo com empenho, mas baseada nos desejos delas mesmas. Nessa celebração, eu desejo que nós não sejamos como os irmãos de Yeshua, que contradizem quem ele é, mas sim sejamos como os que testemunham sobre quem ele é, irmãos. Porque foi nessa celebração onde as pessoas procuraram Yeshua, mas os comentários delas sobre ele eram completamente equivocados. Yohanan, João, capítulo 7 ainda, versículos 11 e 12 diz assim:
Durante a festa de Sukkot, os habitantes de Judá estavam procurando por ele. Onde ele está, diziam. Aonde ele está? As pessoas perguntaram por Yeshua. Em meio à multidão, haviam muitos boatos a respeito dele. E alguns diziam, ele é um homem bom. Ele é um bom homem. Mas outros afirmavam, não, ele está enganando as massas. E é impressionante, irmãos, como a falta de conhecimento de quem realmente é o Senhor, de quem realmente é Mashiach, confundem as pessoas. Então, Sukkot também deve ser experimentado como um momento de reafirmação da nossa emuná, da nossa confiança, a nossa fé, de modo a termos coragem, irmãos, de afrontar qualquer dúvida que porventura ainda reste em nossos corações. Rompa com as dúvidas, rompa com as suas dúvidas, no nome de Yeshua Mashiach. E seja de fato um crente no Mashiach. Porque é neste tempo de Sukkot que Yeshua ele pessoalmente deseja ensinar você. Yohanan 7, João, capítulo 7, versículo 14. Só depois que metade da festa de Sukkot tinha passado, Yeshua subiu à área do templo e começou a ensinar. 3 dias e meio, irmãos. Yeshua esperou 3 dias e meio. Ele esperou. Lembre-se do texto que nós lemos em Vaikra, em que Hashem disse para celebrar por 7 dias. Então aguardemos as revelações de Yeshua. O Senhor disse para nós celebrarmos por 7 dias. E Yeshua esperou 3 dias e meio para subir e iniciar os seus ensinos. Aguarde as revelações de Yeshua nessa celebração maravilhosa. Aguardem por seus ensinos, porque Ele certamente deseja nos ministrar. Que o teu coração esteja ardente e aguardando Ele vir e ministrar a sua vida. Em tempos de lutas, irmãos, guardemos os ensinos, as revelações de Yeshua, como dizem Mishlei, Provérbios, capítulo 3, versículo 1. Que texto maravilhoso, irmãos. Provérbios, Mishlei, capítulo 3, versículo 1. Quando eu leio esse texto, eu tomo o Senhor dizendo isso para mim diretamente. Diz assim, meu filho, não se esqueça de meus ensinamentos. Mantenha minhas ordens em seu coração. E serão adicionados a você muitos dias, anos de vida e paz. Sukkot também será disciplina. Haverá uma grande revolta de toda a terra ainda em nossa geração. Um caos imenso ocorrerá e as Escrituras dizem que uma pessoa se voltará contra a outra pessoa, conforme está em Zacarias capítulo 14, versículo 13. Quando este dia chegar, haverá entre eles um grande pânico, enviado por Adonai, para que todos estendam as mãos contra o vizinho, que retribuirá o ataque. Irmãos, que difícil e terrível será este momento, quanta dor, pranto e quanto mal haverá sobre toda a terra. Mas depois disto, o Sukkot será o tempo da disciplina, como descrito também em Zacarias, na versão JB, ainda no versículo 14, no capítulo 14 ainda, no versículo 16, que diz assim, e acontecerá que todos os que restarem de Kol Hagoim, todos que restarem de todas as nações, que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para curvar-se diante do rei Hashem Tsevaot e para guardar Hag HaSukkot. Para guardarem a celebração de Sukkot, irmãos, imaginem o rei de toda a terra dando essa disciplina para aqueles que vieram invadir Jerusalém. Eles terão de ir para reverenciar, irmãos, o representante de Hashem, o rei
que rejeitaram. Para nós fecharmos, irmãos, Sukkot também é tempo de disciplina para aqueles que perseguem as nossas vidas. A vida da nossa família na Emuná. A nossa confiança na nossa fé. Portanto, eu e você devemos orar, irmãos, por pessoas que nos perseguem, pois muito em breve elas estarão em condições muito diferentes. Muito em breve, irmãos. Tudo vai mudar. E isso é o que está escrito. Yeshayahu Isaías capítulo 54, versículo 17. Diz assim: nenhuma arma forjada prevalecerá contra você. Na corte você refutará toda a acusação. Os servos de Adonai herdarão tudo isso. A recompensa de sua retidão procederá de mim, diz Adonai. Então Sukkot nos lembra do tempo que também moramos neste corpo que é uma casa provisória. E em todo o tempo que neste corpo estivermos, será o tempo de lutarmos na corte divina por nossas petições diante do Rei de toda a terra, irmãos. Mas hoje também é tempo de decretos do Rei em nosso favor. O céu se agita neste tempo, tudo se move em Sukkot. Terrilim Salmos 31, 23. Terrilim Salmos 31, 23. Nas outras versões, verso 24. Eis o que diz: sejam fortes e preencham seu coração com coragem, todos os que esperam em Adonai. Sejam fortes e preencham seu coração com coragem, todos os que esperam em Adonai. Que cada um de nós tomemos o posicionamento de lutar em Sukkot, irmãos, em um tempo terrível de decretos injustos, de obrigatoriedade sem sentido. Lutem espiritualmente. Lutem no nome de Yeshua. Despertem, irmãos, nesse Sukkot. Se levantem para lutar corretamente em oração. E assim como a Ruach HaKodesh nos falou há poucas horas atrás, irmãos, através da vida do Rosh Carlos. Se você se lembrar o que ele disse ali através da Ruach, a Ruach novamente, insistentemente, nos conclama hoje, finalizando essa mensagem, irmãos. Isso não foi premeditado. Com o mesmo texto que o Rosh finalizou a drachá inicial de Sukkot, em Neemias capítulo 4, verso 8, nas outras versões, 14b. O mesmo texto, irmãos. E não foi premeditado isso. Que diz assim: não os temam. Não os temam. Lembrem-se de Adonai, que é grande e temível. Lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, mulheres e casas. Irmãos, não temamos no nome de Yeshua, porque quem realmente é temível é o Senhor. Então não tema. Não tema. Ocorra o que ocorrer. Aconteça o que acontecer. Lembre-se de Hashem. Ele é grande. Ele é temível. E lutemos, irmãos. Lutemos por todos que nós amamos. Lute por aqueles que você ama. E certamente, irmãos, tenha certeza disso. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Então lute, se levante com coragem e confie no Senhor, que tem lutado por nós, no nome de Yeshua, nosso Mashiach. Hag Sameach. A próxima atividade, Sukkot, é uma celebração de 7 dias. No próximo Shabat, dia 7/10 de 2023, será uma data solene de Shemini Atzeret e Simcha Torah. Pai amado, no nome de Yeshua HaMashiach, eu elevo diante do Senhor as nossas vidas, agradecendo pela Tua palavra, Pai. Pai, que o Teu povo confie no Senhor. Levanta, Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, um povo com coragem, que luta corretamente, Pai. Ajude os meus irmãos a não, Pai, lutarem sozinhos.
No nome de Yeshua, confiarem no Senhor, no teu cuidado, na tua proteção, na tua instrução, Pai, como nós lemos, e guardarmos a tua palavra em nossos corações. Pai, que nós não temamos, não importa o que venha a acontecer, não importa o que os nossos olhos venham a ver e nossos ouvidos ouvirem, mas Hashem, ajude-nos a confiarmos unicamente na tua palavra, naquilo que o Senhor já tem nos falado, Pai, e confiarmos de olhos fechados em Ti. No nome de Yeshua HaMashiach, Pai, o Senhor nunca permitiu que o Teu povo viesse a perecer. O Teu povo, Pai, com o coração voltado a Te servir e guardar os Teus mandamentos. E aqui nós estamos, Pai. Cria em nós um coração fortalecido em Ti, reto, um espírito, Pai, inabalável, firmado, enraizado na rocha de Israel, que é Mashiach e Yeshua. Ajude-nos, Pai, a guardar a Tua instrução, o Teu falar e os Teus conselhos, Pai, e colocar em prática, Hashem, tudo o que o Senhor tem nos concedido, no nome de Yeshua HaMashiach. Ajude os meus irmãos, Pai, em situações de lutas, de adversidades, a se levantarem com coragem, Pai, e abrirem as suas bocas e clamarem ao Senhor, Pai. Que a Tua Ruach HaKodesh conduza as nossas palavras em oração, lutando por todos aqueles que nós amamos, Hashem. No nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja.